O Internacional treinou com os portões fechados neste sábado e começa fazendo um clima de mistério para a estreia na Copa do Brasil na próxima terça contra a equipe do CSA no estádio Beira-Rio. Fora de campo, a decisão do Campeonato Gaúcho repercutiu bastante no bastidor colorado. Isso porque o fim do jogo entre Grêmio e Caxias confirmou um prêmio para um jogador que está atualmente no Beira-Rio. Além disso, Jean Dias, próximo reforço do Internacional, encerrou a sua participação no Campeonato Gaúcho. Fica livre para ser anunciado e até já falou na zona mista da Arena como jogador do Internacional. E o técnico Renato deu uma corneta, uma flauta em Mano Menezes e também no Internacional após conquistar o título gaúcho. A gente fala também da possibilidade de Pedro Henrique voltar ao time, algo que Mano Menezes está analisando ao longo dos últimos treinamentos. Esse é o Diário do Inter KTO de sábado, 8 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi novamente com os portões fechados ao longo da manhã deste sábado. E assim, a grande novidade do treinamento foi a presença do Gustavo Campanharo. Mesmo com os portões fechados, o Internacional divulgou uma foto do Gustavo Campanharo pela primeira vez treinando com um grupo de jogadores e já começa a se integrar ao elenco. E a grande questão é se ele vai participar do jogo de terça-feira, a estreia colorada na Copa do Brasil. A tendência é que o Campanharo fique no banco de reservas e ainda assim existe a dúvida no setor do meio-campo. Uma disputa entre Johnny e Baralhas, que está sendo colocada neste momento e que a tendência é que jogue o meio-campista Johnny. Além disso, essa é a única dúvida que o Inter tem, porque na lateral direita vai jogar Igor Gomes, na lateral esquerda vai jogar René, jogadores que estão retornando do departamento médico, e Bustos fica de fora porque tem uma lesão muscular que o tira dos gramados por cerca de 4 semanas. Então essa é a dúvida no setor do meio-campo e a possibilidade de, quem sabe, o Pedro Henrique entrar na ponta direita, na vaga do Maurício. Eu falei sobre isso nesse vídeo à tarde, aqui no A Dupla, porque com o Igor Gomes, o Mano Menezes vai buscar uma alternativa de escape pelo lado direito. E essa alternativa pode ser o retorno de Pedro Henrique ao time titular. Dessa forma, colocando Wanderson e Pedro Henrique jogando juntos. É uma possibilidade que Mano analisa e que pode ser confirmada para o jogo dessa terça-feira. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar para assistir, tá? Vamos seguir na pauta, porque o Campeonato Gaúcho repercute muito no Beira-Rio. Acabou o Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi campeão, hexacampeão, 1-0 sobre a equipe do Caxias. E com o apito final de Leandro Voaden na Arena, o Inter conseguiu um prêmio para o Beira-Rio. Pedro Henrique foi consolidado e foi confirmado como um artilheiro do Campeonato Gaúcho, com 8 gols. O vice-artilheiro foi Luizito Soares, que até fez um gol na grande final do Campeonato Gaúcho, mas ficou com 7. Pedro Henrique tem 8 e terminou como reserva. Hoje é reserva do Internacional o Pedro Henrique, que depois, na semana que vem, vai ter a festa, o prêmio dos melhores do Campeonato Gaúcho. Pedro Henrique será agraciado com o título de artilheiro do Campeonato Gaúcho, porque fez 8 gols e viveu um grande momento, né, com a camisa do Internacional, atuando como centroavante. Depois foi retirado do time para a entrada do Luiz Adriano, mas foi confirmado como o artilheiro do campeonato, algo que era seu objetivo pessoal. E ele falou sobre isso enquanto era titular e estava fazendo muitos gols, da alegria que ele, gaúcho, tem de ser o artilheiro do Campeonato Gaúcho, e isso foi confirmado, tá? Depois, na zona mista do Beira-Rio, eu conversei com o Jean Dias, novo reforço do Internacional, tá? E que vai ser anunciado entre domingo e segunda-feira. O Jean Dias encerrou a sua participação no Campeonato Gaúcho, o Caxias foi vice-campeão, ele não teve uma grande aparição, é verdade, nas finais do torneio, e eu bati um papo com ele na zona mista da Arena. E eu trago o vídeo desse bate-papo aqui também na noite, na verdade, deste sábado. E assim, o Jean Dias ele faz uma promessa para o torcedor do Internacional e ele conta um pouco sobre a felicidade dele estar vivendo a grande oportunidade, a grande chance
da sua vida. O Gia Dias tem 32 anos de idade. É um cara que rodou por diversos times. E ele mesmo fala nessa entrevista: já pensei em desistir muitas vezes. E agora é agraciado com essa grande oportunidade de jogar no Internacional. O Gia Dias já falou como jogador do Inter e eu mostro esse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? E eu fecho a repercussão da final do Campeonato Gaúcho no Beira-Rio com a corneta dada por Renato ao Internacional e em especial ao técnico Mano Menezes, tá? O Renato, em vários momentos, fez algumas pequenas alusões ao Internacional na entrevista coletiva de celebração do título gaúcho por parte do Grêmio, tá? E aí ele diz: muita gente nos viu hoje pela televisão. E aí ele falou diretamente com o Mano Menezes, tá? Gosto muito do Mano Menezes, mas vou lembrar ele que hoje quem está insatisfeito somos nós, que não ganhamos o título invicto. Perdemos para o Ipiranga, mas ganhamos. Um tom de corneta do Renato, que tem uma boa relação com o Mano Menezes. Eles não são inimigos, são caras que se dão bem, frequentam o ambiente do futebol brasileiro há bastante tempo, mas ele devolve aquela fala do Mano Menezes no vestiário da Arena depois de perder o Grenal. O Mano Menezes falou pra gente que, olha, a única coisa que esse Grenal mudou é que a gente não vai poder ser campeão gaúcho invicto. E aí o Renato guardou isso pra dar uma letrinha ali no fim. Não acho que o Mano com essa fala tenha dito que o Inter seria campeão, mas ele quis dizer sobre a importância do Grenal naquele momento e até para tirar um pouco o peso da derrota que o Internacional tinha acabado de sofrer. Mas o Renato lembrou, cutucou, e obviamente que a torcida gremista vai gostar bastante disso. Faz parte, enfim, o Renato falou sobre isso e perdeu, ou melhor, usou algum tempo da entrevista coletiva para falar sobre o Internacional, que foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar algumas odds de domingo, porque muitos campeonatos estaduais foram decididos no sábado, mas alguns ainda ficaram para esse domingo. Por exemplo, Palmeiras e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Odd do Palmeiras 1.28, empate está pagando 5, Água Santa 9.5. Fla-Flu no Campeonato Carioca. Fluminense favorito, hein? Tá pagando 2.3. O empate 3.4, Flamengo tá pagando 2.8. Depois tem um Campeonato Paranaense. Atlético e Cascavel. Atlético tá pagando 1.26, o empate tá pagando 5, Cascavel 8.5. E eu fecho com o Campeonato Goiano. Goiás e Atlético Goianiense, odd do Goiás 2, empate 3.25, odd do Dragão do Atlético Goianiense 3.66. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!